Professor Lúcio Pachter, muito bom dia. Bom dia, Adelor. Prazer ouvi-lo. Amanhã o senhor fala sobre estresse nas relações. As pessoas estão mais estressadas nesta época do ano porque é fim de ano, ou as pessoas estão mais estressadas porque o dia é mais estressante, porque a vida é mais estressante ultimamente, Lúcio? Adelor, de certa forma, acho que as duas coisas, de várias maneiras. Observe como nos últimos 10, 15 anos houve uma grande aceleração na velocidade para mais, nas atividades e nas coisas. De certa maneira, de um modo geral, muitas pessoas começaram a ter inúmeras atividades, às vezes paralelas, e para cumprir durante o dia. Com o pensamento tornando-se mais veloz, de muitas formas o corpo tentou acompanhar o pensamento. E como é que o corpo faz para acompanhar o pensamento? Ele tem seus recursos próprios. Um deles é injetar hormônios na corrente sanguínea, aumentar o batimento cardíaco, encurtar a respiração. Ou seja, o corpo tenta acompanhar essa velocidade do pensamento. Só que como são de naturezas diferentes e de composições diferentes, o corpo quase sempre leva desvantagem nessa corrida. E aí vem estresse, vem hipertensão, vem inúmeros problemas que nós temos. Essa é uma das coisas que nós veremos amanhã na palestra, como fazer esse acompanhamento, como desacelerar certas questões quando possível, porque às vezes não dá, dependendo do que se está fazendo, não dá. E também a segunda coisa que você colocou, que é muito pertinente, é final de ano. Final de ano não é a melhor época para muitas pessoas. Nós vivemos tracionados na família, na sociedade, no trabalho, de muitas maneiras. Por exemplo, crianças de pais separados. Chega final de ano, às vezes ela tem que ir para outra casa, que nem sempre é a casa que ela escolheu. Crianças, não que isso seja ruim, hoje já é até o processo que é mais normal em tudo isso, né? Outra coisa também, além disso, são as relações de trabalho. Agora, final do ano, algumas pessoas não estão prontas para parar. Elas estão, é como ter que frear um carro que anda a 120 por hora. Algumas pessoas não conseguem, não é? Elas precisam diminuir gradativamente. Só que não funciona socialmente. Subitamente, dia 23, todo mundo para retomar no dia 31, ou à noite, quem tem plantão, coisas, ou então dia 2 ou 3. Quer dizer, há muitos fatores aí também estressantes referentes ao final do ano. E nós veremos tudo isso nessa palestra de amanhã. Isso é apenas 0,1%, né? Será trabalhado amanhã com o pessoal. Isso é só um briefing. Mas tem também, o Lúcio, aí botando o dedo em uma questão mais delicada, nevrálgica, né? mais explosiva, às vezes até, que é a questão dentro da família, nas relações entre irmãos, filhos e pais. As relações, às vezes, elas se complicam muito. E podem se complicar por várias razões, vários motivos, e depois a dificuldade é juntar esses cacos, porque briga entre família é muito mais complicado de você apaziguar, de você buscar a harmonia depois, do que uma briga entre companheiros de trabalho, entre vizinhos, né? Sim, essa é uma outra questão importante que trataremos, especialmente sobre a pergunta que hoje mudou demais sobre quem é a minha família. Antigamente nós sabíamos perfeitamente de cor essa resposta. Estava pronta, aliás. Hoje isso mudou, Adelor. Hoje a família da gente, ela abrange, às vezes, colegas de trabalho, amigos, e não propriamente os laços sanguíneos. Hoje o corpo, o sangue, o DNA, eles são pobres para definir quem é exatamente seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha. Isso acabou, né? Com o mundo do jeito que está, muitas vezes hoje, nós encontramos, às vezes, num estranho na rua, ou a gente tem pouco contato, um familiar muito maior do que aquele
que têm o mesmo sangue que nós temos nas veias. Isso porque, com o mundo se tornando mais profundo, mais complexo e, de certa forma, mais completo, outros fatores começaram a pesar mais do que o fator sanguíneo, como afinidade, amizade, cumplicidade, amor, fatores espirituais. E como esses outros fatores passaram a pesar mais, para muitas pessoas hoje o fator sanguíneo é o menos relevante em toda essa história. Perfeito. Lúcio Pachter, você é natural de Criciúma, mora em Porto Alegre há quanto tempo? E de onde é que vem essa sua paixão, várias vezes manifestada aqui pelo Morro dos Conventos em Araranguá? Sim. Adelor, eu não sou natural de Criciúma, eu sou natural de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, num belíssimo hospital que fica entre árvores, chamado Moinhos de Vento. E como meu pai é cirurgião, trabalhava em Criciúma, nós nos mudamos. Eu morei em Criciúma até por volta dos 12 anos, mais ou menos. Depois dessa época eu retornei a Porto Alegre e muito cedo comecei a viajar pelo mundo. Durante muitos anos, conheci muitos países, estudei muito tempo fora, né? Só que sempre quando eu retornava para o sul, quando eu era muito pequeno, nós tínhamos uma casa muito bonita no Morro dos Conventos, à beira-mar, próximo das dunas, próximo ao rio. E havia várias famílias de Criciúma que veraneavam lá, de vários médicos do Hospital São José, Dr. Branovski, Dr. Girão, Dr. Conrado, e a lista é grande. Eu me lembro que eu ia muito lá, costumava fazer muitas leituras no Rochedo do Farol, subia a pé muitas vezes, gostava muito de ir até a Barra do Rio. Muitas vezes eu fiz amizade com um velho balseiro que havia, e às vezes atravessava nadando o rio, e era um homem muito bacana. Fiz muita amizade com os pescadores. Depois, mais tarde, também quando formado, comecei a atender aquele pessoal todo da região, e gostava muito de ir para lá. Morro dos Conventos, naquela ocasião, era muito diferente, né? Ele ainda é muito bonito. E eu tenho notado que o pessoal da região tem tomado muitos cuidados no sentido de preservar. Isso é muito importante. Perfeito. Lúcio, amanhã então, 8 da noite, no Auditório Ruilze, no campus da Unesc, a sua palestra sobre o estresse nas relações. Seja bem-vindo, cuidado na estrada perigosa. Você sai de Porto Alegre amanhã? Florianópolis. Você está em Florianópolis? Sim. Perfeito. Boa viagem. Um abraço, Adelor. Até amanhã. Até amanhã. Sucesso.